Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de sinais e sistemas. Então nós já vimos como representar um sinal periódico x de t utilizando a série de Fourier. Um sinal não periódico x de t pode ser descrito pela soma contínua de exponenciais de duração infinita. De tal forma que, no limite, x de t é igual a x de t0 quando t0 tende ao infinito. O período t0 deve ser grande o suficiente para evitar a sobreposição entre pulsos seguidos, de tal forma que eu posso utilizar a série exponencial de Fourier para representá-lo. Então nós temos um sinal x de t, que é um sinal não periódico, e nós não sabemos como representá-lo utilizando a série de Fourier, porque a série de Fourier ela se aplica a sinais periódicos. Então o que se faz, o artifício é reproduzir o sinal x de t de forma que ele se torne periódico e com um período t0 grande o suficiente para que não haja a sobreposição de pulsos. Bem, desta forma, quando o período t0 tende a infinito, x de t0 vai tender a x de t. E como x de t0 é uma função periódica, eu posso representá-lo pela série exponencial de Fourier. Portanto, o ponto de partida para a representação de um sinal não periódico, porque a nossa intenção aqui é estender a representação para sinais não periódicos. Porque para sinais periódicos, nós já sabemos como representar. É fácil, é só utilizar a série de Fourier. Então, nós estamos fazendo aqui a extensão para a representação do sinal não periódico. Bem, à medida em que t aumenta, a separação entre frequências harmônicas adjacentes fica cada vez menor. A gente consegue facilmente perceber. Então, delta ômega, ou seja, a variação entre a frequência n mais 1 ômega 0 e n ômega 0 é 2π sobre o período. À medida em que eu aumento esse período, ou seja, quando o período tende ao infinito, eu tenho o quê? Eu tenho o sinal não periódico. Então, à medida em que eu vou aumentando esse período, a separação entre frequências harmônicas adjacentes fica cada vez menor. Então, com o aumento contínuo desse período, o que acontece? A separação incremental tende a uma separação infinitesimal. Então, com a série de Fourier, nós estamos acostumados a representar o sinal periódico através de um somatório de termos em senos e cossenos, de tal forma que o espectro em amplitude e o espectro em fase é um espectro discreto. Então nós estamos agora partindo para a representação de um sinal não periódico. E a gente está percebendo o seguinte, que à medida em que eu aumento o período daquele sinal construído artificialmente, aquele sinal periódico construído artificialmente a partir do sinal não periódico, à medida que aumenta esse período para transformá-lo em um sinal não periódico, esta separação de frequências passa a ser infinitesimal, ou seja, elas estão cada vez mais próximas. Então, quando o período tende ao infinito, 1 sobre o período tende a não mais delta ômega, que é uma separação discreta, mas d ômega, que é uma separação infinitesimal. À medida em que t aumenta, a frequência deixa de ser uma variável discreta e passa a ser uma variável contínua. Então, quando o período tende ao infinito, n ômega 0 tende a ômega, uma variável contínua. À medida em que o período aumenta, os coeficientes de Fourier diminuem. No limite, quando t tende ao infinito, os coeficientes tendem a zero. Então, dobrando o valor de t0, tem-se 2 vezes o número de componentes, porém com metade de amplitude. Então, o espectro começa a ficar mais denso. E a cada vez que eu aumento o período, ele vai ficando cada vez mais denso. Até que, quando o período tende ao infinito, essa densidade vai tender a um sinal contínuo.
Então, integrar x de t0, aquele sinal que a partir do sinal não periódico eu transformei em um sinal periódico, entre menos 0,5t0 e mais 0,5t0, é o mesmo que integrar x de t entre menos infinito e mais infinito. Portanto, dn pode ser expresso por esta expressão. E nós vamos definir agora x de ômega para poder reescrever dn. Então, x de ômega, que é função da variável contínua ômega, é esta integral de menos infinito a mais infinito de x de t elevado a menos j ômega t dt. E esta é a transformada de Fourier. Com isso, dn passa a ser 1 sobre t0, x de n ômega 0. Então vamos aqui a um exercício. Determine a transformada de Fourier para o sinal abaixo. Então, nós acabamos de ver aqui no slide anterior que a transformada de Fourier, x de ômega, é a integral de menos infinito a mais infinito de x de t elevado a menos j ômega t dt. Quem é x de t nesse caso? Então, x de t, para este exercício, é Vm. É uma reta, mas ela existe só entre menos tal sobre 2 e mais tal sobre 2. De tal forma que V de ômega, né? Então eu chamei o meu sinal no domínio do tempo de V de t, então V de ômega vai ser esta integral de menos tal sobre 2 a mais tal sobre 2. X de t é uma reta, Vm, que multiplica elevado a menos j ômega t dt. Então Vm é uma constante, pode sair para fora da integral, e agora eu tenho uma integral da função exponencial, que eu já sei como fazê-la. Então agora eu mantenho os limites de integração, após resolver a integral, de menos tal sobre 2 a mais tal sobre 2, substituir t por tal sobre 2 e menos tal sobre 2, de tal forma que, usando agora a forma de Euler, eu tenho esta expressão em que eu vou ter o termo em cosseno cancelado, e o termo em seno eu vou ter duas vezes o termo em seno. Percebam que essa fração negativa multiplicado pelo seno negativo vai se tornar positivo e que o número complexo j vai ser cancelado. Então eu tenho esta expressão para V de ômega, que já poderia ser a minha expressão final para a transformada de Fourier. Mas como a transformada de Fourier desse sinal é uma transformada importante, que vai ser utilizada em aplicações futuras, como filtros digitais, por exemplo, a gente vai organizar essa expressão. Como? Eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por tal, e esse 2 vai passar para o denominador do denominador, de tal forma que eu tenho aqui seno de x sobre x, e nós sabemos que seno de x sobre x é a função sinc, ok? Então aqui nós temos a função sinc. E eu posso agora utilizar o MATLAB para plotar esta função, só para nós termos uma noção do formato da função sinc. Então aqui nós temos a função sinc. Agradeço a todos que assistiram esta videoaula e até a próxima.